Muito boa tarde, muito boa noite. Neste momento que você nos assiste mais uma vez, nós vamos iniciar mais um programa que toda segunda-feira vai ao ar pelo YouTube, que é um estudo do Livro dos Espíritos. São as questões comentadas por Miramês e as perguntas foram feitas por Allan Kardec aos espíritos que respondem sobre vários assuntos. Então, hoje nós vamos tratar da questão número 7, intitulada Poder-se e achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas, tá certo? Então, a gente vai, já como sempre, fazer a nossa prece inicial. Vamos rogar ao nosso mentor espiritual, ao nosso anjo de guarda, que sempre nos acompanha, que esteja sempre próximo de nós, nos induindo sempre de bons pensamentos, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que possam ouvir essas boas mensagens. Rogamos a Deus sempre e sobre todas as coisas, e a nós, homens de boa vontade, que permanecemos sempre atentos a essas boas palavras que ouviremos agora nesse estudo. Vamos rogar ao plano espiritual que na manipulação desses bons fluidos possam nos energizar e que tenhamos uma boa semana. Que assim seja. Então, nós vamos fazer a leitura de número 7, a mensagem número 7. Então, ela é intitulada assim, Tudo Novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E Emmanuel começa assim. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Então, o que o nosso o Emmanuel ele quis dizer aqui, né? Então, por exemplo, às vezes não adianta orar e dar vida às paixões. Continuar egoísta, continuar orgulhoso, né? Então, praticamente, nós abraçamos as orações, abraçamos a caridade, mas nós continuamos ainda com ênfase nessas condições do orgulho, do egoísmo. E aí ele continua. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Por que é uma resolução muito grave? Porque inibe a ação de mudança, inibe com que o espírito possa abraçar a coragem e a boa vontade. E aí, ele continua. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Tá? Então, o que ele quis dizer isso? Ele chamou a atenção para que o amor do Cristo não vem com vícios inferiores. É a mesma coisa quando nós queremos comprar qualquer objeto novo, né? Ele não pode vir com nenhum tipo de defeito. Então, nessa condição, é isso que ele quis dizer. E aí continua. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Tá certo? E aí, em face dessa decisão, foi a cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Então, aí nós podemos dizer o seguinte, que as trevas atuam em nosso pensamento porque nós permitimos nossa proposta
Perdão, é porque nós permitimos. A nossa proposta de vida, qual que é? A evolução moral. Então, quando as trevas, os espíritos não esclarecidos, que são os nossos irmãos, e eles estão envolvidos nas zonas inferiores do sentimento, então eles buscam essa sintonia. E aquele que realmente está sintonizado com eles, é claro que vai fazer um conjugado, né? Um conjunto. E aí haverá uma parceria que os dois vão estar o quê? Executando aquilo que realmente os dois estiverem a fim de fazer. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete, tá? Então, o que ele quis dizer com isso? Que a doutrina dos Espíritos nos elucida que temos que ter um sentido na nossa vida, para termos uma evolução moral. Então, valorizarmos tudo que está à nossa volta. Trabalho, família, estudo, lazer, tudo isso nos oferece, cada setor, oportunidades para que a gente possa crescer e aplicar o Evangelho. E aí ele continua: o Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnão darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. Então, tudo vai se melhorando de acordo com o nosso empenho. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros, né? Então, não adianta justificar através de Jesus para que a gente possa estar fazendo as mesmas coisas. Então, a mesma coisa assim, como quando a gente vai em um determinado local, e aí nos diz assim, olha, vamos dizer assim, o padre chega e fala assim, eu cometo um delito contra o Vladimir, confesso o meu pecado e diz assim, ó, vai lá, pratica a caridade e dá uma banana para o menino, dá uma mexerica para a menina. Não, isso não existe, né? É que existe que diretamente eu com o Vladimir, ele foi lesado em alguma coisa. Eu provoquei alguma coisa. Então, o que a doutrina nos diz? Que isso vai ser reparado em algum momento, tá? Então, por isso que realmente Deus não condena. Ao longo desse momento aqui, a gente vai estar comentando sobre isso, tá? Então, quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Então, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais, né, vamos ouvir assim o Vladimir, né, nessas questões, o que ele pode nos acrescentar. Ok. Eu diria o seguinte, que quando o cristão ele está numa situação difícil, muitas vezes, né, muitas dessas situações foi ele mesmo que as provocou por suas atitudes incautas e mal intencionadas, ou por ambição, ou por egoísmo, e às vezes para satisfazer os seus instintos carnais, né? Exatamente nessa circunstância, quando as consequências chegam, é que ele se lembra das palavras e efeitos da oração, que na maioria das vezes ou se ilude, pois ora decorado, né? Não sabe nem as palavras que está repetindo, qual é o sentido de cada palavra naquela oração, né? Repetindo e repetindo as palavras, né? Ou não entende que o errado, incoerente e inconsequente foi ele mesmo. Por isso que o Emmanuel fala das preocupações egoísticas. É nesse sentido aí que eu entendo, né? Quando aí, em face da decisão
foi a cruz que chegou e legou o último testemunho. Jesus Cristo, quando foi crucificado, ele alegou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Aí eu chamo a atenção de todos para esse trecho, mas também da não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Por quê? Isso quer dizer claramente, no meu entendimento, que somos responsáveis pela nossa reforma íntima, que é extremamente importante na nossa existência, né? Onde vamos eliminar os vícios que nos acompanham desde outras encarnações. E caso nos acomodemos nessas trevas, não evoluiremos de uma existência para outra. Como exemplo, o Jesus Cristo nos deixou. Devemos segui-lo sempre, pois ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Em Cristo, tudo deve ser renovado. Por isso que não devemos falar o nome dele e continuarmos fazendo as mesmas coisas que fazíamos ontem, semana passada, na encarnação passada. Porque Jesus Cristo é um exemplo de evolução, né? Por isso que é contrassenso valer-se do seu nome para tentar a continuação de antigos erros. Não justifica quem está falando em nome de Jesus Cristo, mas continua sendo egoísta, continua maltratando o seu próximo, fazendo para o próximo aquilo que ele não gostaria que fizesse para ele, tá certo? Tudo isso é contra a lei de Jesus Cristo. Tudo aquilo contra o ensinamento que Jesus Cristo nos deu, né? Então, é mais ou menos não, é diretamente nesse ponto em que é contrassenso valer-se do nome de Jesus, né? Quando nós chegamos noutra parte do texto lá e que fala que esse irmão pode estar à porta, né? Estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade, né? Quando a gente nota a presença de um crente de boa palavra, né? Mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre Jesus, como um prisioneiro carregado de cadeias, quer dizer, sempre reclamando que está cheio de problemas, de dificuldades e tudo mais, né? Mas a gente entende que ele está indo em direção a Cristo, porque ele está com sinceridade nas intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor, do amor de Jesus. Por quê? Porque o fervoroso, o assíduo frequentador, aquele que acha que basta a participação na reunião espírita, vou lá toda quarta-feira na reunião espírita, mas de vez em quando eu leio algum texto doutrinário e tal, ele acha que desta forma já é o mais do que suficiente para essa evolução espiritual dele, ou ainda mais grave, que não consegue mudar do seu jeito de ser, porque é muito difícil, né? E que assim está no caminho da evolução, ele está completamente enganado. Ou pior, está enganando-se. A mudança de hábitos, a forma de pensar, de se vestir, de falar com os outros, de praticar a caridade sem ostentação, de atitudes fraternais para com os seus semelhantes, é imprescindível para que se verifique a verdadeira evolução espiritual no indivíduo que pensa em falar com o Mestre Jesus. Se nós não fizermos os ensinamentos de Jesus, de que adianta a gente estar falando sobre ele, não é? Esse texto todo acaba, como eu sempre digo, caindo muito sobre os palestrantes, né? Nós somos pessoas que estudamos profundamente a doutrina e, em caso de não estarmos transformando a nossa vida e o nosso interior, de que adianta esse tempo que nós estamos falando e estudando sobre a doutrina? É exatamente isso que o Vladimir está colocando aqui. Nós, por exemplo, como expositores, nós temos que estar, assim, de uma certa maneira, estudando,
fazendo com que toda essa literatura nós possamos assimilá-la, para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo, e também, dentro desse contexto todo, a aplicação disso no nosso dia a dia. E nós sabemos que não é fácil, né? Porque nós somos espíritos ainda em evolução, e cada um de nós ainda traz muitas questões para serem resolvidas. E às vezes, quando nós queremos fazer muita coisa, às vezes nós conseguimos, né? Então, dentro desse contexto, essa mensagem ela traz muito bem claramente, né, uma lucidez para que todos nós possamos, assim, estarmos continuando a trabalhar, a progredir, como o Vladimir estava colocando em pauta, né? Então, pode continuar, Vladimir. Caiu aqui para mim, viu? Por isso que eu fiquei um pouquinho Não, ali pode sem continuar. Pode continuar. Então, bom, a finalização ali da contribuição que eu tinha para fazer sobre o texto de Emmanuel, sobre esse caso que nós estamos falando aqui, né? De tudo novo, eu acho que já concluímos, então, né? Tá certo. Maravilha. Então, agora, né, você pode dar uma continuidade, se você puder nos permitir. Isso, então, fazer a leitura. Então, vou fazer a apresentação da doutrina, de um livro da doutrina espírita. Isso, perfeito. Né? Então, hoje eu vou falar sobre o livro O que é o Espiritismo. O livro O que é Espiritismo, que em inglês, em francês, perdão, Qu'est-ce que c'est le Spiritisme? É um livro espírita de autoria de Allan Kardec, que foi publicado em Paris no ano de 1859. A obra sucedeu a publicação do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, e apresenta de forma sucinta os princípios da doutrina espírita, assim como respostas às principais objeções que lhe podiam ser apresentadas. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte apresenta 3 diálogos em que Kardec conversa com um crítico, um cético e um padre. Muito interessante, por sinal. A segunda são noções elementares do Espiritismo. E a terceira, a solução de alguns problemas do cotidiano pela doutrina espírita. As pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhes faltam para se entregarem às observações seguidas. Sendo assim, é uma boa recomendação de estudo o livro O que é o Espiritismo. Então vamos lá. Provas da existência de Deus. Na questão número 7 do Livro dos Espíritos, poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Resposta dos Espíritos. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Então, Allan Kardec nos contribui com a seguinte observação. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também, elas, um efeito que há de ter uma causa. Então, para a gente entender e não fazer assim, não nos complicarmos no entendimento, a gente tem que entender que o efeito é resultado da causa, não é a causa que é resultada do efeito. Certo? Para ficar didaticamente claro o que Allan Kardec explicou ali. Atribuir a formação primária das coisas
as propriedades íntimas da matéria, seria tomar o efeito pela causa, quer dizer, o resultado pela ação de fazer aquele resultado. Isso é impossível, né? Porquanto essas propriedades são também elas um efeito, que é as propriedades da pergunta lá, propriedades íntimas. Então, as propriedades é um efeito que há de ter uma causa, tá certo? E o que é essa causa? Aí nós vamos aqui para a explicação. Então, a matéria é efeito, não é causa. A matéria é efeito. Então, indubitavelmente, sem nenhuma dúvida, que a matéria tem vida. Tá certo? A gente nem precisa discutir isso. A matéria tem vida. No seio mais íntimo, notar-se-ão fenômenos que, por vezes, escapam à inteligência humana. Ou seja, aqui fazendo um parênteses, a evolução da inteligência do ser humano nesse momento em que nós vivemos, né, aqui no nosso planeta, ainda não é suficiente para a gente entender ainda muitas, como ele diz ali, muitos fenômenos que a matéria tem. Estamos desenvolvendo e já conhecemos muito, mas ainda muito nos falta, né? Há, pois, obediência às leis sutis que governam e sustentam toda a criação. Tudo isso que notamos na matéria e que a observação científica comprova são efeitos da grande inteligência. A grande inteligência é a causa primária de todas as coisas, que denominamos com toda satisfação Deus. Certo? Eu vou repetir aqui para a gente poder entender exatamente o que Miramês está falando aqui, certo? Tudo isso que notamos na matéria e que a observação científica comprova são efeitos da grande inteligência, que denominamos com toda satisfação Deus. Certo? Explicadinho, né? Nós, no mundo espiritual, agora é Miramês respondendo ele já no estado de espírito elevado, né? E na ação que nos cabe pesquisar, porque lá continua estudando, ninguém fica lá no ócio, continua se evoluindo, né? Continuamos em estudos profundos sobre o Criador. Assistimos em lugares apropriados, eles já têm uma vantagem muito grande com relação a nós, que é a ausência da matéria pesada, né? Eles são éteres, então eles conseguem ir para lugares adequados, como ele menciona ali, e podem ver os luminares da eternidade, ou seja, tudo aquilo que ilumina, tudo aquilo que determina a eternidade, expondo conceitos que já puderam comprovar sobre o grande foco, sua vida e sua interferência em todas as direções da sua casa universal, certo? Aí ele está falando exatamente a extensão da criação, da presença de Deus, da causa primária de todas as coisas do universo, né? E eis que, para passar aos encarnados o que ouvimos, né, é necessário que obedeçamos a certas regras de comunicação com os seres ainda envolvidos nos fluidos da carne. Ou seja, o plano espiritual, a providência divina, né, tem uma relação muito próxima e muito cuidadosa, muito zelosa dos ensinamentos que são permitidos nos informar, de acordo com a nossa compreensão e a nossa evolução, nosso raciocínio, as nossas descobertas, né? Esse aqui que vos fala é o que tem menos conhecimento, mas existem pessoas com muito conhecimentos que não conhecem Deus. Eu, pelo menos, estou aprendendo sobre Deus. Então, eu conheço uma parte, né? Dentro dessa evolução, dentro desse conhecimento, e o plano espiritual tem uma forma de falar comigo, né? De eu interpretar as coisas, né? Para aqueles que têm mais evolução, mais conhecimentos, a forma é diferente, tá certo? Para explicar a mesma coisa, né? Porque estamos envolvidos nos fluidos da carne. Ok, Jimmy? Então, dando Tá cortado. dando continuidade, né?
Aí o Miramês, ele pega e continua a sua explicação e nos diz o seguinte, que Deus é realidade absoluta. Então, para entender isso, é muito amplo, muito complexo, nós ainda não temos esse conhecimento, né? Como o Vladimir colocou. Nós estamos aqui estudando, tanto ele como eu também, eu falo do mesmo jeito, porque nós, pelo menos eu, me sinto assim um analfabeto ainda em relação às questões morais e à espiritualidade, porque às vezes a gente tem que, eu tenho que estudar, tenho que ver, tenho que poder entender para poder praticar e para poder entender a extensão daquilo que é benéfico e evitar de fazer o mal que a gente, que eu pelo menos eu trago as minhas mazelas de outras vidas. O que podemos dizer, ele continua, é que ele vibra em tudo que existe. Isso é verdade, nós temos a natureza, né? Se a gente pensar assim, quem fez aquela árvore, o pinheiro, é de origem divina, porque para fazer algo tão perfeito que interage com muitas coisas ao mesmo tempo, né? O solo, o ar, enfim, muitas outras coisas, serve de moradia também para algumas aves e assim por diante. Falando na mesma frequência dos homens, ele é personalidade distinta no centro das suas criatividades. Então, ele é um ser que ele se destaca, mas, ao mesmo tempo, nós sentimos a presença, mas como, por exemplo, quando a gente está numa festa, né? Então, se eu tenho lá o garçom, eu sei quem é o garçom. Quem vai tocar, quem vai cantar, eu sei quem vai fazer isso. Mas Deus é através das obras que a gente percebe. A gente não percebe nessas condições que nós estamos acostumados. Repitamos novamente, ele é espírito, né? Então a gente sabe que ele é espírito, mas ainda nós temos muita dificuldade para poder trazer isso para o nosso, ainda não é tangível para nós. Se assim podemos dizer, o Criador é único, o Criador é único. Porém, no seu gesto de trabalho, se faz binário, né? Então, ele, por exemplo, concede aos espíritos que ele criou, que são mais puros, a questão da cocriação. Então, tanto quanto Deus, eles acabam criando, mas assim, são co-criadores. Isso não quer dizer que eles são deuses, tá certo? Tem que fazer essa distinção. O que podemos observar na extensão infinita é que ele aparece e desaparece entre duas respirações do seu dinâmico poder de viver, né? E seu hálito divino interpenetra todas as coisas, marcando a sua presença, semeando vida e dinamizando forças. Então, o que a gente pode dizer isso, né? O que significa isso? Para ele poder fazer toda essa questão, para ele poder ter esse dinamismo, tem uma coisa muito importante que ele coloca. Então, aqui a gente vai colocar de uma questão moral para dar o exemplo disso. Então, assim, nas suas obras, na criação dos planetas, na criação das galáxias, onde existe tudo uma interação das ciências, da física, da química, da matemática, da astronomia e assim por diante, ali todas as ciências estão todas envolvidas com muita complexidade ainda e para a interpretação do homem. Então, para a gente poder entender isso, eu quero colocar aqui uma coisa assim na visão espírita, né? Deus jamais vai condenar uma criatura para um castigo eterno. Porque ao criar o espírito, ele tem a certeza que é um espírito que está em evolução e ele tem ciência desses erros que ele vai cometer. Só que ao longo da sua trajetória, muitos acham que os erros são imperdoáveis e praticamente o espírito que erra muito vai ficar num lugar que, vamos dizer, castigo eterno. Isso não existe. Então, aí se manifesta uma misericórdia para que aquele espírito faltoso ele vai ter uma oportunidade para se refazer e se corrigir dos erros e que esse passado esteja morto, como diz a mensagem do Emmanuel, né? Então, aí se tem a questão das moradias.
Porque assim como nós, né? Nós estamos aqui matriculados na Terra para podermos evoluir. Então, conhecer o que é Deus, conhecer a sua misericórdia, conhecer várias situações que nos levam a uma evolução moral. Então, é dessa maneira, esse exemplo que eu quero dar, que é muito mais prático de poder entender aquilo que realmente o Miramês nos coloca. Nós podemos abordar em vários segmentos, mas, por exemplo, o que está mais próximo da nossa realidade é a questão que nós não temos facilidade para perdoar. Nós temos facilidade para sermos violentos e condenar. Então, aí que a gente pega toda essa questão. Contigo, Vladimir. É isso mesmo. Muito bem colocado, Jimmy. Continuando no texto do Miramês, ele diz o seguinte: somente poderemos conhecer um pouco do grande Espírito pelos seus atributos. Né? Então, nós temos que entender que Deus está em todos os lugares. A sua manifestação em todas as coisas que nós conhecemos no universo, na nossa vida, na natureza, tudo é o atributo divino de Deus, né? Inclusive nós próprios, tá certo? Então, as pessoas maravilhosas que nós encontramos, as ações maravilhosas que essas pessoas fazem, são representação dos atributos de Deus. Avançar mais, onde os nossos sentidos não alcançam, é perda de tempo e falta de compreensão e obediência a determinadas leis, que marcam os limites do nosso saber. Se a gente ficar especulando muito sobre Deus, a gente vai perder a noção do que é. Então, por uma questão óbvia de não estarmos ainda preparados, não termos o conhecimento, nós precisamos entender Deus da forma mais simples possível, que é essa que ele tem nos mostrado, tá certo? A partir dessa compreensão e da modificação dos nossos maus hábitos, é que nós vamos crescer para entender isso daí. Se queres entender mais, a meditação depois do trabalho honesto é um caminho excelente para o conhecimento mais acentuado do Criador. Miramês aqui coloca a meditação como um dos pontos, né? Porque a gente está pilhado, né? Nos dias de hoje, por exemplo, a fissura que nós ficamos ligados nas mídias digitais acaba nos distanciando de uma realidade espiritual, né? Às vezes nos envolve numa realidade material, mas nos distancia dessa realidade espiritual. Por isso, ele indica aí a meditação. A meditação vai nos trazer para a realidade espiritual, né? Vai nos deixar tranquilos, vamos estar dialogando com o nosso próprio eu, né? Vamos questionar o nosso dia a dia, o nosso presente, o que nós fazemos para melhorar o nosso futuro e assim por diante, né? Nós o conhecemos mais, não pelos números, nem por ouvir falar. Sentimos a sua presença quando a consciência se apoia no dever cumprido. Então, quando nós fazemos um bom trabalho, né, quando finalizamos uma boa atividade profissional, né, relacionada com a nossa própria existência e para a nossa sobrevivência, nós sentimos essa presença divina, né? Graças a Deus eu consegui fazer isso daqui. Mesmo que aquele bem, mesmo que aquela coisa seja uma aquisição de um bem material. Mas nós vamos sentir que nós cumprimos o nosso trabalho e tivemos um belo resultado, né? Os espíritos puros sentem Deus na profunda sensibilidade e expressam uma tranquilidade imperturbável no coração. Olha, essas palavras que Miramês colocou aqui, de uma forma bem sensível, né? Para que a gente possa sentir o que os espíritos puros sentem Deus. É na profunda sensibilidade e expressam uma tranquilidade imperturbável no coração. Muito legal essa conclusão aqui. Realmente, né?
essa questão dessa pergunta ela é muito profunda, porque praticamente ele aborda das mais variadas formas para a gente poder enxergar e poder meditar. Porque aí, em sequência, ele fala a respeito da matéria, né? E a matéria é a mais baixa vibração da divindade. É caminho criado por ele para o despertar dos seus filhos, que saem de suas mãos luminosas e voltam para o seu íntimo de vida. Essa viagem é um tanto ou quanto extensa, competindo a cada criatura fazer a sua parte na aquisição da sua própria paz espiritual. Só para a gente ter uma noção dessa viagem, né? Nas literaturas que nós lemos, de Joana de Ângeles, de Herculano Pires, eles mencionam que Jesus está presente desde o início da formação da Terra. Então, aí nós temos aí, em termos de datas, né, de quantidade de anos, de 4 milhões e meio de anos. Então, é isso que o Miramês ele coloca, né? Que essa viagem é um tanto quanto extensa, competindo a cada criatura fazer a sua parte, que foi colocado no parágrafo anterior pelo Vladimir a respeito da questão da consciência do dever cumprido. Então, nós podemos colocar assim em pauta para a gente poder entender isso, da importância da matéria, é a questão, né, que o espírito ele precisa ter uma vestimenta. E aqui eu vou abordar uma questão que o André Luiz, nas suas obras, ele aborda isso com muito mais profundidade, né? Mas sugerimos que o que eu vou colocar é pertinente para que o caro ouvinte possa entender. É a nossa vestimenta, é esse corpo. Então, para que realmente o espírito possa estar ligado à matéria, existe o perispírito, né? E a matéria que cerca para o seu avanço tanto moral quanto intelectual. Então, com isso, a gente acaba dizendo o seguinte, que tem muitos que pensam, né, que a hora que realmente cessa a vida no corpo, parece que cessa também, não existe mais a vida para essa pessoa acabou, não, pelo contrário. Ela vai continuar, a vida continua do outro lado. Então, nas obras de André Luiz, essas questões são muito bem abordadas, né, desde o nosso lar e assim por diante. Só que recomendamos que essa leitura ela seja feita na ordem dos volumes dos livros, porque se começar a ler um lá do 11º, depois vai pegar o segundo, não vai entender nada, porque é uma sequência e tem que ser estudado. Então, quem gosta de ciência, quem gosta de se enfronhar nessas questões científicas, ali existe vasto material. Mas antes, é necessário que a pessoa entenda, pelo menos, faça a leitura do Livro dos Médiuns, do Evangelho e do Livro dos Espíritos, para que realmente possa dar entender, para que não venha sofrer com muitas dúvidas no seu caminho, né? E aí a gente falou do perispírito. O perispírito é um corpo que lhe dá limites e interação com a natureza. Então, para cada mundo que nós vamos adentrar, nós vamos retirar desse mundo, desse planeta, um material, um fluido, que ele vai ser incorporado ao espírito e dali vai fazer o seu estágio um aproveitamento melhor. Emmanuel, A Caminho da Luz, ele explica muito bem das questões das civilizações também em relação a isso, tá? Nós estamos dando essas informações, a nossa preocupação é dizer que nós falamos a respeito de que o estudo é muito profundo, então para que vocês possam entender que realmente essas questões, elas são abordadas em livros específicos também, que saem assim da literatura kardeciana. E também, o que a gente pode colocar, né? Que esse perispírito é constituído de uma matéria sutil, fluídica, energética, tá? Que às vezes dentro da literatura é colocada como semimaterial, que tem a função de permitir ao espírito interagir com os elementos da natureza, agindo sobre essa e recebendo ações dela.
Então, praticamente, o estudo da natureza é muito importante para a nossa evolução também. Então, nós interagimos. Então, cada um vai entender isso de uma determinada forma. De que maneira que eu posso ver? Por exemplo, na natureza, nós temos as árvores. Eu posso cortar todas as árvores, mas eu vou sofrer por isso, né? Eu não posso chegar assim, abertamente, e começar a ir cortando tudo. Então, eu estaria destruindo uma questão. Eu tenho que pensar nisso. Então, todas as pessoas todos que hoje têm os seus trabalhos vinculados à questão da natureza, se não for agido com responsabilidade, voltará numa próxima encarnação para se corrigir, para poder aprender a trabalhar com aquilo, com aquela fonte de energia que Deus nos concedeu. Quando nós transformamos essa energia para o bem, não tem problema. Mas quando é destruído e realmente para que nós possamos ter coisas desnecessárias ou fazer o uso dessa condição para poder adquirir coisas ilícitas, aí sim, aí nós vamos estar respondendo por isso. Então, continuando, né? Os sentidos dos homens, mesmo dos mais elevados em comparação com a pureza espiritual dos benfeitores da humanidade, são apagados, pois se distanciam milhões de anos entre uns e outros na escala evolutiva. Mas alegramos-nos em dizer que eles também passaram por onde estamos, como estamos avançando para o reino onde eles permanecem trabalhando. Então, o modelo que nos foi dado de Jesus, Jesus nos disse assim: vós podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, é através da evolução dos mundos que nós vamos participando e nos vamos tornando cada vez mais puros, é que vamos chegar lá. Então, é essa questão que a doutrina nos coloca. Então, se hoje eu não consigo ser solidário com aquele que está ao meu lado, então eu não estou desenvolvendo nada ainda. Porque realmente a gente não tem noção ainda desses valores a serem conquistados. Mas pouco a pouco vamos colocando. Então, hoje, como foi bem dito, colocado pelo Vladimir, ao invés de estamos questionando a questão de quem é Deus, mas se buscamos aquela primeira pergunta, o que é Deus, aí sim, nós vamos estar evoluindo e vamos nos estar preparando cada vez mais para as próximas encarnações. Tá certo? Pode continuar, Vladimir, por favor. Seu microfone está... Você pode ligar seu microfone? O Vladimir, seu microfone está desligado. Cara. Já liguei, já. Desculpa. Não, pode fazer a leitura de Voltando novo. ao assunto inicial, dignamo-nos a responder que, no íntimo da matéria, poderás encontrar Deus, porque as propriedades da matéria falam dele, da sua grandeza espiritual, desde que tenhamos sentido para tal pesquisa. Porém, esses fenômenos não são o Criador, né? Não misturar o efeito com a causa, certo? O Criador é a causa, não o efeito. Então, os fenômenos é o efeito da causa, né? Então, são efeitos da causa primária. É o que eu estava falando aqui, apareceu aqui, exatamente. Manifestando-se nas formas transitórias. Pulsa na matéria a vida universal, o fluido cósmico vibrante, dirigido pela mente do Criador e obediente aos seus sentimentos. Ele sabe tudo e está em tudo, através dos seus atributos espirituais, né? Nós precisamos ter esse reforço da presença de Deus na nossa existência, né? Nós estamos no mundo por Deus e para Deus, né? A matéria mais evoluída que seja não demonstra inteligência. Ela é movida pela inteligência suprema. Em se falando da Terra, somente no homem começa a despertar a razão, que é consequência do princípio inteligente, mesmo assim, sob o comando da inteligência maior, Deus.
certo? Então, olha, nós estamos ainda no início do despertar. Basta nós observarmos de uma forma bem ampla, bem geral, o estado do nosso planeta, o que acontece em diversos lugares, né? A evolução da história da humanidade, né? Tudo que já aconteceu e o que vai acontecer ainda em decorrência desses fatos que aconteceram e que estão acontecendo diariamente, né? Esse momento em que nós estamos no planeta é a causa da primária de todas as coisas, é a presença de Deus, né? Por intermédio da providência divina, colocando, arrumando as coisas e colocando as coisas nos seus devidos lugares, né? Conforme a necessidade para que nós possamos adquirir mais conhecimentos, né? E engrandecer-nos do bem. Mas para isso, nós tivemos que passar por uma dificuldade muito grande. Por isso que na doutrina espírita nós falamos bastante sobre ou aprende por amor ou aprende pela dor. A dor é necessária no nosso aprendizado. Deus sabe disso, né? E ele também sabe que nunca será dado para cada um de nós um fardo muito maior daquele que nós somos capazes de levar, de seguir em frente, de aprender com ele. Portanto, a dor que possamos vir a sentir para que o nosso aprendizado se realize nunca é demais, né? A gente pode até reclamar, mas faz parte da nossa ignorância, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, jamais vai trazer alguma providência acima da necessidade para que a criatura evolua. Queria finalizar por aí. É isso mesmo, né? Porque assim, a dor, às vezes, a gente não tem nem noção de que venha nos visitar. Mas a dor, ela nos, vamos dizer assim, é como se fosse um choque quando a gente coloca o dedo na tomada, né? A gente acorda e pelo choque que a gente leva, a gente percebe que ali não deve ser colocado mais o dedo, né? Porque a gente pensou que o choque ia ser fraquinho, mas de repente é como se fosse um coice de cavalo. E é isso que foi colocado pelo Vladimir, né? Que nós, através da instrução do Evangelho, da sua prática, na extensão do dia a dia, é que nós vamos estar nos desenvolvendo. O que a gente precisa para isso? Força de vontade, determinação, tolerância. O estudo é muito importante em relação a isso, né? Agora, por que nós estamos estudando? Para que nós possamos ser melhores cada dia. Então, na hora do sofrimento, que nós possamos entender a situação. É a mesma coisa, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Então, vamos dizer assim, vamos supor que o cara ouvinte tenha 10 mil reais em mãos. Só que ele vai, ou ele pode investir, ou ele pode gastar. Só que se ele gastar, ele não vai ter um retorno financeiro. Mas se ele investir, sim. Agora, qual tipo de investimento me dá o retorno que eu quero? É quando eu vou perguntando, quando eu vou estudando. Então, eu vou procurar maximizar o meu retorno financeiro. Então, quando eu estudo, eu tenho essa questão do lucro. A mesma coisa nós. Quanto mais conhecermos as questões das virtudes, quanto mais as praticarmos, nós vamos entender que isso é investimento. E quanto mais entendermos desse investimento, maior será a aplicação e o retorno disso será a evolução moral. Então, praticamente, é a questão do uso do que é racional aplicado ao sentimento. Então, qual que é o lucro? A nossa evolução. Então, foi tudo isso que nós preparamos, né? E para nós também é muito gratificante fazer esse tipo de atividade, porque também para nós é muito importante essa evolução, compartilhar esse conhecimento. Então, nós aqui estamos, graças a Deus, graças aos amigos espirituais, eles nos apresentam todo esse conhecimento
e permitem que nós possamos estar compartilhando com todos vocês. E assim também vai acontecer com vocês. Num certo momento, numa certa hora, vão estar fazendo palestras, aplicando passes, comentando sobre a doutrina do Espírito, e todo mundo pode fazer isso. Não é privilégio de ninguém. Dentro da doutrina espírita, todos somos iguais. Não importa a condição social. Então, por isso que realmente a gente faz questão de trazer todo esse conhecimento e maximizar na comunidade com os internautas. Bom, então está chegando a hora de nós terminarmos, né, o nosso programa. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, podem enviar para o e-mail que está aqui rodando, né? meimei.kardec@gmail.com. Então, para encerrar este momento, façamos a nossa prece de agradecimento. Obrigado, Senhor, pelo teu carinho, pela tua paz. Agradecemos nesse momento que todo este saber ilumina o nosso espírito, o nosso íntimo, para que possamos nos tornar cada vez melhores. E nós não sejamos aqueles que falem de Jesus, mas nas nossas atitudes não demonstramos o seu bem, a prática da caridade. Então, Senhor, rogamos que possas abençoar os corações dos governantes do planeta, para que possam aplicar o amor nas suas atividades, as quais se propuseram desenvolvê-las no planeta Terra. Pelas mãos caridosas que auxiliam vários corações, no bem, pelos nossos irmãos que se encontram distantes do nosso Criador, pelo Evangelho, como norma de conduta, pelos nossos irmãos que se encontram no Vale dos Suicidas, no umbral, nas trevas, pelos nossos lares, e permita-nos, Senhor, vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado pela atenção sua e até o nosso próximo encontro. Opa, beleza, que assim seja. Uma boa noite a todos, um boa final de live para todo mundo.